Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, continuando aqui, né, sobre o nosso conteúdo de princípio dos trabalhos virtuais, agora a gente chega numa outra vertente aqui do PTV, a gente costuma chamar de PTV, né, princípio dos trabalhos virtuais, que é o seguinte, nos exemplos anteriores, né, na aula anterior, nós estudamos o princípio dos trabalhos virtuais, baseado no conceito de trabalho, né, daquela forma, só que nós aplicávamos lá, né, voltando aqui, ó. Não, aqui né, ainda. E cadê? Aqui, né, ó. Nós aplicávamos um deslocamento virtual. Agora, o que a gente vai começar a analisar? A gente vai começar a analisar um corpo, um sólido qualquer, e nós vamos aplicar uma carga virtual. Não mais um deslocamento prescrito, mas uma carga prescrita virtualmente, tá? Mas vamos lá, né? Então ele é baseado, o princípio do trabalho virtual ele também é baseado na conservação da energia, utilizado para obter deslocamentos e inclinação em vários pontos sobre um corpo deformável, né? A gente vem estudando desde resistência materiais 1, resistência materiais 2, que os nossos corpos são compostos por um material que tem propriedades físicas e quando estão sujeitos a carregamentos eles se deformam. E o princípio de trabalho virtuais também parte da questão da conservação da energia. A energia de deformação externa é igual à energia de deformação externa, ou seja, o somatório dos trabalhos realizados pelas cargas externas é igual ao somatório dos trabalhos realizados pelas forças externas, que provocam, internas, tá? Perdão, aqui na segunda parte, que provocam deslocamentos nessa estrutura. Então imagina que eu tenho um corpo, um sólido qualquer aqui, com pontos de vinculações, onde essa estrutura é fixa, tá? Isso aqui é um sólido qualquer. E a gente tem a aplicação de uma carga, novamente, virtual. Então essa carga não existe. Eu estou aplicando essa carga, que ela é virtual e ela é sempre unitária, tá? Então eu tenho uma carga virtual unitária de valor 1, o quê? 1 newton, 1 quilonewton, tanto faz, tá? Por quê? Porque depois ela vai acabar sumindo. A gente utiliza ela assim como a gente aplicava um deslocamento virtual, a gente aqui aplica uma carga virtual. Essa carga virtual externa aqui, aplicada em um dado ponto A, ela provoca, né, teoricamente, um deslocamento externo. É claro que aqui, ó, essa linha tracejada em laranja está exagerado, né, para a gente poder enxergar um pouco mais. Mas a gente aplica então essa carga virtual externa, surgem aqui deslocamentos em função dessa carga virtual externa, né? Surgem deslocamentos virtuais, na verdade não aqui, né? Aqui, ó. Surgem deslocamentos virtuais também internos. Então aqui dentro desse corpo, desse sólido, é como se eu tivesse um elementozinho, né? Lá dentro, aqui, ó, um elementozinho, tá? Aqui eu tenho um elementozinho que tem um certo comprimento L, né? Um certo comprimento L, tá? Só um minutinho, deixa eu fazer esse desenho aqui. Um comprimento, na verdade esse L ficou feio, né? Vou colocar aqui o L desse jeito aqui, um comprimento L. E quando eu aplico essa carga virtual externa, surgem esforços internos também, que também são virtuais, né? Lembra lá que a gente tinha esforço normal, cortante, fletor? Aplico uma carga virtual externa, surgem esforços internos aqui que também são virtuais. E aí, também, né? E também aqui, ó. Então, aqui fora vai surgir um deslocamento virtual externo, né? Que eu esqueci de desenhar. Na verdade, aqui são então a aplicação da carga virtual unitária. E aqui seria a aplicação das cargas reais, tá? Eu acabei falando meio errado no começo, tá? Mas aí eu tenho as cargas reais, P1, P2, P3, e internamente também vai surgir deslocamentos reais aqui, né? Que é o que de fato a gente quer descobrir. Eu não quero descobrir deslocamento para uma carga virtual unitária. Eu quero descobrir se eu tenho uma estrutura que tem aplicado uma carga uniforme lá de 10 kN, né? Eu quero saber qual que é o deslocamento causado por aquelas cargas, tá? Mas a gente vai fazer o uso do artifício do princípio dos trabalhos virtuais, em que meio que a gente vai ter uma sobreposição de efeitos, na qual eu vou ter considerando cargas virtuais e cargas reais. Eu vou fazer o uso da carga virtual para me descobrir uma variação do deslocamento, para quando eu aplicar as cargas reais eu conseguir ter condições de descobrir qual que é o valor desse deslocamento que acontece de forma real, tá? Então, o trabalho virtual interno da estrutura é dado, interno não, né? Externo da estrutura, ele é dado por 1 vezes a carga real unitária vezes o deslocamento que ocorre externamente. E o trabalho virtual interno, ele é dado pelo quê?
pelo esforço interno vezes o deslocamento real interno que acontece. A gente vai estabelecer essas reações dada essa expressão aqui, ó, um trabalho virtual externa é igual ao trabalho virtual interno, porque a energia externa é igual à energia interna, tá? A energia necessária para deformar uma certa unidade medida externamente é igual à energia necessária para deformar uma certa unidade medida internamente. Então a gente tem essa expressãozinha aqui, ó, 1 vezes deslocamento externo é igual ao somatório das cargas internas vezes deslocamentos internos aqui, ó, onde 1 e esse Uzinho são cargas virtuais e aqui cargas reais. Esse princípio também pode ser usado para determinar inclinação, né? No caso, rotação de um ponto. Se eu tenho uma barra aqui, ó, e aplico carga, às vezes ela se desloca uma certa inclinação θ aqui, uma certa rotação, e aí a gente tem condições de descobrir através dessa mesma expressão aqui. Só que eu substituo, então, o θ aqui, que seria deslocamento real, e aí, internamente aqui a gente tem as cargas virtuais, tá? Carga virtual externa e interna. Certo? Então, o princípio dos trabalhos virtuais para calcular deslocamento ele parte dessas análises aqui, um corpo deformável de forma geométrica qualquer. E aí, a gente, talvez aparece muito confuso essa análise por aqui, né? Mas vocês vão observar que é relativamente tranquilo, tá? Nesse método, a gente trabalha com uma força virtual para calcular um deslocamento real. A gente supõe uma força virtual na estrutura, a gente vai ver os métodos de calcular isso, para determinar um deslocamento real. Ó, partindo do conceito de trabalho. O trabalho virtual para um corpo sujeito a um carregamento geral, porque num corpo, né, se a gente pensar, numa treliça, né, uma treliça aqui, está sujeito ao quê? A carga axial, né, esforço nas barras axial, então esforço de tração e esforço de compressão. Mas se a gente pensa num corpo qualquer, né? Um corpo ele pode ao mesmo tempo, um sólido, dependendo das condições de carregamento, do tipo de carga que age nele, ele pode estar sujeito à carga a esforço normal, a momento fletor, as forças cesalhantes e a esforço de torção, né? Esforço torsor. Então, o trabalho virtual para um corpo sujeito a todos esses carregamentos é dado por essa expressão zona aqui, ó. A gente vai analisar, por que é integral? Porque a gente soma ponto a ponto, né, dentro daquele corpo, até porque ele pode ter dimensão diferente, propriedade de material diferente. Vai ser o quê? A integral de n vezes n, onde esse n aqui é sempre o deslocamento causado, o esforço causado pela carga real e o minúsculo pela carga virtual. Então a gente tem a parcela de carga axial, a gente tem a parcela de flexão, a parcela de deslocamento e a parcela de torção. Nós vamos inicialmente começar a aplicar o método das forças virtuais a partir do princípio dos trabalhos virtuais aplicados a treliças. E treliças são elementos que estão sujeitos basicamente a esforços de tração e compressão. Ou seja, dessa expressão toda aqui a gente vai usar somente essa primeira parcela, que é referente à carga, a esforços axiais. E aí, numa barra de treliça qualquer, nesses elementos, a gente vai ter que 1 vezes deslocamento, é o deslocamento, é a carga virtual, e o delta é o deslocamento no nó. Vai ser o que? A integral de 0 a L ao longo de todo o comprimento dessa nossa barra, do esforço causado pela carga virtual, vezes o esforço causado pelas cargas reais, dividido pelas propriedades geométricas, né? A rigidez da nossa seção é vezes A, isso d de x, né? E se a nossa barra tiver propriedades constantes, né, não mudar a seção e não mudar a magnitude dos esforços ao longo dessa barra, a gente pode substituir isso aqui único e exclusivamente por um somatório, que vai ficar somatório da carga virtual, carga real, comprimento e rigidez aqui, tá? Mas por que carga virtual e carga real? Basicamente, o que nós vamos fazer é o seguinte, a gente vai pegar uma estrutura, tá? Agora fica mais simples a análise, né? A gente vai pegar uma estrutura, a gente vai calcular todos os esforços internos nela, considerando que ela tem as cargas reais atuando. E vamos determinar esses esforços em cada barra. Depois, no ponto, no nó, né? Vamos supor que eu tenho aqui uma treliça, né? Nesse formato aqui, ó. Tá? E eu queira saber qual que é o deslocamento aqui nesse nó, ou sei lá, aqui nesse nó A aqui. Bom, se aqui é onde eu quero descobrir o deslocamento, primeiro eu vou calcular essa estrutura normalzinha, considerando todas as cargas reais externas. Vou determinar os esforços internos. Depois, o que nós vamos fazer?
nós vamos, no ponto onde eu quero obter o deslocamento, aplicar uma carga virtual unitária de 1. E vamos calcular o valor dos esforços internos aqui. E aí, depois, tendo os esforços resultantes das cargas virtuais externas e das cargas reais internas, nós podemos, então, aplicar nessa expressão aqui, tá? Aplicar nessa expressão. Somatório disso daqui tudo dividido por EA, a gente consegue descobrir qual é o deslocamento nesse ponto. E aí, então, beleza. Delta deslocamento, força virtual interna e força interna devido às cargas reais. E aí podem surgir também, muitas vezes, né? As nossas peças estão sujeitas à variação de temperatura, né? E principalmente se for uma peça feita de aço, né? Tem um coeficiente de dilatação térmica, expansão térmica, né? E que faz com que o nosso material ele se dilata ou se contraia, tá? Então, se eu quiser incrementar o efeito de temperatura aqui, eu posso colocar o coeficiente de dilatação térmica do material e a variação de temperatura. E erro de fabricação, né? Se eu tiver um erro de fabricação, ele vai mudar a magnitude do esforço. Porque imagina que eu tenho uma peça aqui, ó, que ela tinha que encaixar em um determinado ponto com 200 milímetros de comprimento aqui, só um exemplo. Mas aí ocorreu um erro de fabricação que ela ficou um pouquinho menor, ficou com 199 milímetros. Então ficou uma folguinha aqui. Então ela vai ter que ser esticada. E aí por ela ter que ser esticada para poder conseguir entrar, né, enfim, no encaixar, no maquinário, seja lá o que for, esse erro de fabricação vai interferir diretamente na magnitude do esforço e do deslocamento que ela tem. E a gente pode calcular por essa expressão. A gente vai fazer exemplos nesse sentido, tá? Mas, basicamente, a ideia é essa. A gente aplicar o princípio dos trabalhos virtuais a partir do deslocamento virtual causado por forças virtuais, tá? Essas forças virtuais, a gente vai associar ela com as forças reais para calcular o deslocamento em um determinado ponto de um elemento de uma treliça, que é o que nós vamos fazer no próximo, no nosso exercício, tá bom? Bom, pessoal, então com base nisso a gente vai fazer um exercício aqui agora, e o exercício ele fala o seguinte, tá? A gente tem aqui uma treliça, né? E ele pede para determinar o deslocamento no nó C da figura. E a área da seção transversal é 400 mm², cada barra dessa tem uma área e o modo de velocidade é 200 gigapascal, tá? Então vamos lá. Analisando essa estrutura aqui, quando a gente vem para analisar ela aqui, a gente tem o seguinte, né? A gente vai ter as reações de apoio aqui e aparentemente ela é uma estrutura hiperestática, né? Porque nós temos aqui, ó, uma carga AX, uma reação aqui AY, né? Aqui a gente tem uma carga dx, uma reação, na verdade, né? E uma reação dy. Então, tem 4 incógnitas e somente 3 equações para resolver, né? Então, parece que fica difícil, né? Mas, é o seguinte, né? Como a gente está trabalhando com treliças, a gente poderia calcular através do princípio dos trabalhos virtuais dessa primeira forma que a gente fez aqui, ó, estabelecer um deslocamento prescrito, tentar encontrar as relações aqui de deslocamento, né? Poderia vir aqui, por exemplo, ó, cadê? Onde é que a gente está? Aqui, né? Determinar a forma que ela ia se deslocar, só que aqui, ó, então a estrutura que já tem mais de 3 barras, então tem que achar todas essas relações lá, fazer as derivadas, depois dividir um pelo outro para encontrar a taxa de variação e poder aplicar e descobrir qual que seria uma dessas reações aqui, certo? Mas ia dar mais trabalho. Basicamente, parece que é uma estrutura hiperestática, mas em treliças a gente tem o quê? Nós temos duas equações para poder resolver. Em treliças a gente tem somatório de força em x é igual a 0. Né? Já que treliças é tudo rotulado. Então a gente tem não vai ter momento, né? Então somatório de forças em x é igual a 0. E somatório das forças em y também é igual a 0. Certo? Ficou feio, né? Beleza, então se eu tenho duas equações, eu tenho que procurar uma barra onde tem no máximo 3 incógnitas para poder resolver. Ou 3 não, no máximo 2 incógnitas. Então, aqui no ponto B, ó, nós temos essa barra aqui e essa barra aqui. Nós temos então no ponto B duas incógnitas, né? Vou ter uma reação aqui e uma força aqui. E duas equações para resolver. Então, a estrutura que aparentemente ela é hiperestática, se a gente começar a resolver por esse nó, ao invés de tentar resolver
encontrar as reações de apoio, a gente consegue ir resolvendo ela tranquilamente, tá? Então a gente vai começar resolvendo aqui pelo nó B. E em relação ao princípio dos trabalhos virtuais, lembra que eu falei, né? Nós vamos resolver a estrutura considerando as cargas externas e depois, lá no ponto onde a gente quer obter o deslocamento, a gente vai resolver a estrutura considerando uma carga virtual unitária. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é resolver essa trelicinha aqui para as cargas reais externas, tá? Que é o que a gente vai fazer agora. Então, vou colocar aqui, ó, passo 1, cargas reais. Cargas reais externas. E nós vamos começar aqui, então, no nó B. Certo? A gente vai começar a resolver aqui pelo nó B. No nó B, ó, nós vamos ter o nó, né? Então, a gente vai ter o nó aqui. Vai ter uma força FBC. Vai ter aqui uma força FAB. Tem um ângulo aqui formado, que a gente pode chamar ele de θ, certo? E a gente tem a carga de 100 kN ali para baixo. Certo? Beleza. Quanto que vale esse ângulo θ aqui, ó? Θ é, se a gente fizer arco tangente de θ, né, vai ficar cateto oposto sobre cateto adjacente, né? 2 sobre 2 é 1. E aí a tangente, arco tangente de 1 é igual a 45 graus, né? Então o nosso ângulo, ele é de 40, o θ ele é igual a 45 graus. Perfeito? Vou só colocar aqui, ó, que o nosso θ é igual a 45 graus. A gente faz somatório de forças normalmente agora. O que é mais interessante começar? Força em X ou força em Y? Em Y, né? Que eu já tenho um valor aqui. Então, se a gente fizer somatório de forças em Y, é igual a 0, né? Mais aqui. A gente vai ter o quê? Menos 100, tá para baixo. Mais a FBC vezes o seno do ângulo, né? Seno de 45, para a gente achar essa decomposta aqui, ó. Vezes, então, o seno 45 é igual a 0. Daqui a gente tira então que o FBC vai ser o quê? Vai ser 100, por outro lado, dividido pelo seno de 45. 100 dividido pelo seno de 45 vai dar aproximadamente aí 141,4 kN. Quilonewtons, tá? Ou seja, é um esforço de tração aqui. Beleza? Fazendo agora um somatório de forças em X, né? Fazendo aqui um somatório de forças em X. Vai ter o quê? Menos FAB, certo? Menos FAB. Menos FBC vezes o cosseno de 45. Que é igual a 0. Daqui, ó, a gente tira que o FAB vale quanto? Vai para o outro lado. FAB vai valer menos o FBC, que é 141,4, vezes o cosseno de 45. Que vai dar 99,98, tá? 99,98, eu vou arredondar para 100 aqui para ficar melhor de trabalhar, tá? Vai dar menos 100 kN. Significa, então, que isso aqui é um esforço de compressão. Ou seja, essa orientação aqui, ó, na verdade a setinha tinha que estar para cá, né? Beleza. Orientação significa que se é o valor negativo, a orientação está errada.
Ok? Beleza. Vamos continuar. Resolvi o nó B. Qual outro nó que a gente pode ir agora? Aqui para o nó C, né? Que vai ter essa carga aqui, vou continuar tendo duas barras e vai morrer a parada, né? Tá ótimo. Então vamos lá para o nó C. Vamos fazer aqui em cima. 1.2. Nó C. No nó C, a gente vai ter então o nosso nó. Vai ter aquela FCD ali, né? Vai ter a FAC. Vamos ter aqui para o outro lado a FCB, BC, né? Tanto faz. Que na verdade a gente já sabe o valor dela, né? FBC, ó, 141.4 de tração, então saindo do nó. Vou colocar o valor aqui, ó. 141,4 quilonewtons, beleza? Vou só passar uma paralela aqui, ó, para a gente descobrir alguns ângulos, né? Interessante para a gente descobrir. Esse ângulo aqui é 2, aqui é 2. Esse ângulo aqui é de 45 e esse aqui também é o ângulo de 45. Na verdade, todos os ângulos aqui são de 45, né? Interessantíssimo. Beleza. Então aqui é θ também, né? Ó, aqui é θ. Aqui é θ. Feito? E a gente faz agora o somatório normalmente. O que é mais vantagem? Somatório de força em X ou em Y, né? Nesse caso aqui, tanto faz, né? Tem esse valor aqui já. Então vamos fazer aqui primeiramente o somatório de força em X, pode ser? Fazendo então o somatório de forças em X. Nossa, feio, né? Opa. Somatório de forças em X igual a 0. Eu vou ter menos a FCD mais a... Na verdade, eu acho que eu escolhi errado aqui, escolhi mal, né? Porque aqui eu vou ter a FCD, a FAC eu já tenho? A gente já tem a FAC? Não tem, né? Então vamos começar a fazer um somatório de forças em Y mesmo. Vai ser melhor. Então vou ficar com duas incógnitas, não vai resolver nada, né? Vamos começar pelo somatório das forças aqui em Y. Que aí a gente vai ter então menos a FAC vezes o seno de 45, né? Aqui, ó. Então menos FAC vezes o seno de 45 graus menos 141,4 vezes o cosseno de 45. Isso é igual a 0. Daqui a gente vai tirar aqui a FAC. Vai ser igual então a menos 141,4 cosseno de 45 dividido pelo seno de 45. A FAC vai dar menos 141,4 então. Quilonewtons, ok? E aqui então esforço de compressão. Certo? Agora sim, né? Agora a gente já pode fazer um somatóriozinho de forças em Y, ou em X aqui, né? Será que cabe aqui na frente? Então eu vou fazer o seguinte, vou só diminuir isso aqui um pouco. Agora vamos lá, somatório de forças em Y, ou em Y em X, somatório de forças em X igual a 0, para frente aqui positivo. Agora a gente vai ter então menos FAC seno de 45, né? Porque tá para baixo, aqui ó. Eu considero esse sentido aqui e na hora de eu colocar o valor eu jogo o sinal, que vai ficar mais, né? Não importa. Vai ficar menos FAC seno de 45, tá? Seno, aqui também é ou cosseno, né? Se for por essa análise aqui, vai ficar cosseno também. É porque esse ângulo aqui também é 45, é como se estivesse pegando ele. Mas a gente pode colocar então como sendo cosseno mesmo.
a gente estiver usando esse ângulo aqui, é que os dois ângulos são iguais, né? Então esse aqui é 45, esse aqui também é 45. Tanto faz qual ângulo eu usar. Se fosse outros valores, seria mais complicado. Mas então vamos lá. Menos FAC, 145. E na verdade, vamos lá, eu tô confundindo as bolas aqui. Tô querendo fazer somatório de força em Y de novo. Pera aí. É em X. Menos FCD. Ô, gente. Menos FCD. Menos FCD. Né? Menos, agora sim, o FAC aqui. Seno de 45 ou cosseno, né? Tanto faz. Como falei, os ângulos são iguais, né? Menos FAC seno de 45. Mais 141,4 vezes o quê? Vezes o seno de 45. É igual a zero. Certo? Beleza. Daqui vai ficar, então, o quê? Menos FCD. Menos, quanto que vale FAC? Menos 141,4. Seno de 45. Mais 99,7 aqui dessa conta. Então a FCD vai para o outro lado aqui. FCD vai ficar igual a 141,4 seno de 45 mais 99,7 199,7 quilonewtons. Então 199,7 quilonewtons. Beleza, deixa eu dar uma... Ok, descobri o valor do FCD. Aqui ele é um esforcinho, só colocar aqui, ó, de tração, certo? Então nessa barra aqui, ó, para as cargas reais a gente tem um esforço aqui, tração. Nessa barra de baixo aqui tem compressão, né? Essa aqui é compressão e essa aqui é tração. Ok, agora a gente descobriu então já todas as cargas virtuais, os esforços devido às cargas reais. Então perceba que a gente descobriu essa estrutura aqui, apesar dela parecer ser uma estrutura hiperestática, né? A gente conseguiu calcular ela aqui. Cheguei a essa barra aqui. Depois, se eu quiser descobrir as reações, agora fica fácil, né? Que eu tenho todos esses esforços aqui, só fazer o somatório no nó. Mas não vai precisar não, né? Porque a gente só queria descobrir qual que era os valores dos esforços internos aqui nesse nosso elemento. O nosso próximo passo agora, então, definidos os carregamentos devido às cargas, os esforços internos devido às cargas reais, conforme o método nos fala, aplicar uma carga virtual unitária na unidade que a gente está trabalhando. Então, isso aqui é quilonewton, a gente vai aplicar uma carga virtual de 1 kN no ponto ao qual a gente quer descobrir o deslocamento, que é aqui no ponto C. Então, a gente vai desconsiderar as cargas externas. No caso, a gente só tem uma, se tivesse mais, desconsideraria. A gente vai pegar a estrutura limpa, sem nenhum tipo de carga, vai aplicar uma carga virtual no ponto do qual se deseja determinar o deslocamento, determinar agora, então, no passo seguinte, os esforços internos virtuais causados por essa carga externa virtual. Beleza? Então é isso aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, 2 carregamento virtual. Carregamento virtual, certo? E aí, como que vai ficar a estrutura? A estrutura vai continuar da mesma forma que ela está. A gente vai ter aqui o ponto D. Aqui, né, se eu não me engano, é isso.
fazer aqui. Então aqui está o ponto C, certo? Vamos lá, só colocar aqui. Ponto D, ponto A, nó B, nó C. E aqui no nó C, a gente vai aplicar então uma carga de 1 kN e vamos resolver, tá? E vamos resolver. Por onde a gente começa a resolver? É o nó B novamente, né? Que é onde eu tenho, aqui ó, tem 1, 2, 3 barras aqui e só 2 equações para resolver. Então a gente começa do nó B. Então vamos vir aqui, ó, 2.1 nó B, tá? E aí o que a gente tem no nó B? A gente tem essa configuração aqui, né, ó. A gente vai ter a FBC. Então perceba que agora não tem mais carga externa real, só tem a carga virtual no ponto da qual eu desejo obter o deslocamento. FBC, FAB. E aqui θ. Ó, fazendo somatório de força em X, em Y primeiro, né? Porque aí eu tenho só uma. Ó, somatório de forças em Y é igual a 0. Vai ficar então que FBC seno de θ. E o que? Mais. Não tem outra carga, né? Porque a carga virtual está lá no ponto C. Aqui não atua carga nenhuma. Isso é igual a 0. Portanto, então FBC é igual a 0. E aí daqui automaticamente, fazendo somatório de força em X é igual a 0, a gente tira então que menos FAB menos FBC cosseno θ é igual a 0. Aí esse aqui deu 0, então daqui já tira também que o FAB é igual a 0. Beleza. Vamos lá então para o nó C, certo? Nó C, onde tem a aplicação da carga. Então eu vou colocar aqui agora 2.2 nó C. No nó C, nós vamos ter aqui então a nossa FCD, FAC, e aqui tem a carga de 1 kN aqui, eu colocar ela aqui ou eu colocar ela no nó aqui para baixo, tanto faz, né? Em todos os três casos ela está para baixo. Então, 1 kN. O ângulo aqui ele é θ, né? Beleza. Somatório das forças em Y, então, é igual a 0. Mais, beleza. Se o somatório das forças é igual a 0, a gente tem então menos 1 menos FAC, né, que é essa carga aqui, vezes o seno de 45 é igual a 0. Daqui a gente tira então que o FAC vai ser 1 dividido pelo seno de 45, menos 1 dividido pelo seno de 45, que dá menos 1,41 kN. E é uma carga então de compressão no nó. Esforço interno de compressão. Fazendo agora somatório de forças em X igual a 0, a gente vai chegar então que menos FCD menos, aí vem FAC cosseno de 45, então menos 1,41 cosseno de 45, só, né? Isso é igual a 0.
Daqui vai o FCD para o outro lado. O FCD vai ser igual, então, a 1,41 vezes o cosseno de 45 graus, que dá 0,99. Então, né? Vou arredondar para 1. FCD igual a 1 kN. E é uma carguinha de tração. Então já temos todos aqui os nossos valores, né? A gente descobriu aqui, acabou descobrindo que aqui é 0, aqui é 0, aqui na FCD a gente tem um esforço de 1 e aqui a gente tem um esforço de menos 1,41. Beleza! Então acabou por enquanto aqui, ó, o princípio dos trabalhos virtuais, das forças virtuais aplicadas. Descobrimos então os carregamentos causados pelas cargas reais aplicadas na nossa treliça e agora o deslocamento causado pela carga unitária virtual aplicada no ponto que se deseja obter o deslocamento. Próximo passo é a gente montar uma pequena tabelinha aqui, sabendo que a fórmula para o deslocamento é a seguinte, né? É 1 vezes delta, deslocamento externo, é igual ao somatório de N vezes L dividido por EA. Certo? A gente vai montar uma tabela aqui, na qual a gente vai ter, vamos montar aqui, ó, a gente vai ter o elemento da barra, vamos lá, vamos colocar ela aqui, ó, vai ter o elemento, o esforço normal devido à carga interna virtual, em kilonewtons, ou poderia ser newtons, né? Aí depende, a unidade não importa, importa na hora de entrar na fórmula converter certinho. Eu posso colocar em newtons para entrar com newton, comprimento aqui em milímetro, e o módulo em newton e milímetro já vai sair em milímetros, ou se eu entrar em metro, vai depender, né? Vamos colocar em kilonewtons mesmo, não tem nada não. O esforço vai ter o esforço devido às cargas reais, em kilonewtons aqui. Comprimento L eu vou entrar em metros. E aqui é a multiplicação, N vezes N, vezes L, que vai sair aqui a unidade em kilonewton ao quadrado, né, vezes metro. Certo? Dos elementos, a gente vai ter os elementos AB, as barras AB, AB, BC, CD e CA, né, o AC, AB, BC, CD e AC, né? Vou tentar dividir isso aqui. Vou organizar essa tabelinha aqui com um trem mais chique. Vou pausar aqui, já volto na organizar essa tabela. Então vamos lá, né? Ficou meio feio aqui, mas tá bom. A barra B, esforço devido à carga virtual. Barra AB, AB 0 e BC 0 também, né? Então a gente vem aqui e coloca um zerinho. 0, 0. Barra CD. Barra CD. CD menos 1. Na verdade, eu acho que eu calculei errado aqui, né? Ou representei errado. Na verdade, escrevi errado, né? Aqui é 1 e a CA é que é menos 1,41, né? Aqui é 1 e aqui é menos 1,41. Perfeito? Perdoe o equívoco aí. Então aqui 1 e aqui menos 1,41. Força devido às cargas reais. AB menos 100. BC 141,4. Então vamos lá. Menos 100. 141,4. CD 199,7.
E AC deu AC menos 141,4. Comprimento das barras. AB. AB é 4 metros. BC. Barra BC é essa barra aqui, né? Que é 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, 4, 8. Raiz de 8 essa barra aqui, né? Raiz de 8. 2,82, 2,83, tá? 2,83. Eu posso colocar raiz de 8 direto, para poder, na hora, multiplicar. Enfim, vou colocar 2,83. 282, né? 2,83. A barra CD. Cadê? 2 e a AC, mesmo valor, 2,83. 2,83, né? Então aqui 2. Aqui 2,83. Multiplicando aqui, ó. Isso vezes isso, aqui vai dar 0. Aqui vai dar 0. Aqui vai dar 199,7 vezes 2. 399,4 vezes 1. E aqui embaixo, menos 1,41 vezes menos 141,4 vezes 2,83. 564,2. Aqui embaixo a gente tem então o somatório. Aqui deu positivo, né, também. Então 399,4 mais 564,2. 963,6. Quilonewton ao quadrado vezes metro. Beleza. Ok, né? A gente sabe então que o módulo do aço é igual a 200 gigapascal, dado enunciado, né? Que é o que? 200 vezes 10 a nona Newton por metro quadrado, né? Aqui, como a gente está trabalhando com quilonewton, né? Vamos converter o módulo do aço para quilonewton, então. Vai ficar, ó, tira 3 aqui, vai ficar 200 vezes 10 a sexta quilonewton por metro quadrado, certo? A área foi dada em quê? Não lembro. Milímetros quadrados, né? Milímetro quadrado para metro quadrado, multiplica o quê? Vezes 10 na menos 6. Perfeito? Então vai ficar 400 vezes 10 a menos 6. Então a nossa fórmula é o quê? Vai ficar o quê? Vai ficar 1 kN, vai ficar 1 vezes delta, né? O esforço unitário. Vai ficar 1. Que é quilonewton. Vezes deslocamento, que a gente quer descobrir. É igual a 963,6. Certo? 963,6. Que unidade que é? Vou colocar as unidades para a gente entender o que acontece. Quilonewton ao quadrado vezes metro. Dividido por 210 a sexta, que é o nosso módulo de elasticidade. Vai travar de novo. Toda hora acontecendo isso. Eita, deixa eu voltar aqui. Voltei aqui. Perdi um pouco, né? Quilonewton ao quadrado vezes metro. Dividido, então, por 200, né? A sexta. Aí aqui é o que? A unidade. Quilonewton por metro quadrado.
vezes 400 vezes 10 a sexta. 10 a sexta não, 10 a menos 6 metro quadrado. Daqui, ó, vamos começar a cortar. Esse quilonewton vai cortar com esse quilonewton, vai sobrar só 1. Esse metro quadrado aqui, esse metro quadrado aqui vai cortar com esse metro aqui, né? Na verdade aqui não, né? Na verdade é o seguinte, esse metro quadrado corta com esse metro quadrado, tá multiplicando aqui embaixo, né? Beleza. E aqui em cima vai sobrar metro, aqui em cima sobrou 1 kN e aqui de cá quilonewton. Por que isso? Porque as unidades são as mesmas, aqui há o deslocamento virtual, que a força real. Se eu passar esse quilonewton para cá dividindo, vai virar 1. Então vai cortar a unidade de quilonewton, vai sobrar só metro, que é a unidade que vai sair o deslocamento. E esse deslocamento, né? Esse deslocamento no, vertical aqui, né? Que ele é um deslocamento vertical no nó C, ele vai ser igual a o quê? Vai ser igual ao resultado dessa conta, né? 963,6 dividido por 200. Que vai dar, né, dividindo aqui por 200 vezes 400, 0,01203. O que? Que unidade é essa? Metros. Então esse deslocamento vertical no ponto C é o que? Multiplica aqui por 1000, 12,03 milímetros. Pronto. Tá aí o que a gente queria achar o deslocamento. Ah, professor, e se agora eu quiser descobrir o deslocamento no nó de aplicação da carga, aqui no nó B? Aí eu teria que aplicar uma carga virtual unitária aqui, achar o deslocamento, os esforços internos e fazer essa tabelinha aqui novamente, tá? É isso que a gente teria que fazer. Beleza? Então era isso, tá? Lembrando, se eu já quiser entrar aqui com a unidade aqui, por exemplo, em milímetro, aqui só em newton, tá? Para sair já em milímetro a unidade final aqui pode, então faz as conversões aí, fica a critério. Mas era isso, terminamos então esse exercício, né? Primeiro aí, da aplicação do método. Recapitulando, o que a gente fez, né? Vamos voltar aqui de novo. A gente faz o quê? Pega a treliça, calcula ela com as cargas reais. Determina todos os esforços internos em cada barra. Depois, pega a treliça e aplica um deslocamento virtual unitário no ponto que se deseja descobrir qual o deslocamento. Descobre-se todos os deslocamentos virtuais internos. Ou, esforços virtuais internos, perdão. Aplica-se nessa fórmula, 1 vezes delta é igual a isso daqui. Monta-se uma tabelinha para ficar mais fácil, colocando esforço virtual, esforço real, comprimento e a multiplicação. E depois faz-se o somatório nessa coluna aqui e aplica-se nessa fórmula aqui para a gente encontrar o deslocamento no nó. Espero que tenha conseguido entender, espero que tenha ficado claro e um forte abraço, até a nossa próxima aula.